devo ter tido alguma fantasia naquele momento. Foi então que ela fez um ato delicado, desgraçadamente delicado. Ela se levantou e me deu lugar. Aí eu percebi que eu era velho. O que você sentiu? Muito ruim. As pessoas ficam falando que aeroporto, chamando as pessoas da melhor idade. Mas que mentira, que velho que diz que velhice é melhor idade. Não é melhor idade coisa nenhuma, é uma idade de limitações. E está escrito na Bíblia, os anos de nossa vida são 70, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. Então, dizer que a velhice é boa não é. A velhice é feia, velho é feio, começa a ter barbela de Nelore, esse negócio aqui. Sabe o que é Nelore, né? Aquele gado começa a ter barbela de Nelore. Tem que prestar atenção no degrau, tem que segurar no corrimão. E as moças enchem a gente de gentileza. Eu vou subir no palco para falar alguma coisa e a moça gentil me pega pela mão e eu aqui por dentro dizendo maldita, maldita, porque você não daria a mão se fosse um jovem, você está dando, porque o velhinho pode cair da escada. Então todas essas gentilezas são absolutamente trágicas. Peraí, mas não tem nada de bom, sabe por quê? Eu acho que é uma etapa da vida. Que bom quando a pessoa chega ao envelhecimento. Não, mas isso que você está dizendo está muito certo. Que bom que eu estou com 75 anos e não morri com 43. É muito bom chegar aqui. Mas dizer que a velhice é uma fase áurea da vida, não é. Tem coisas muito boas da velhice. Por exemplo? Primeiro é preciso dizer... O pessoal diz que os velhos ficam mais sábios. Pode ser. Geralmente os velhos ficam mais rabugentos e chatos, intolerantes. Mas se você ficar mais sábio, você vai ficar mais manso, mais paciente, vai ouvir mais, vai perceber que a vida toda ela é feita de bolhas de sabão. Essa correria de todo mundo é uma loucura, são bolhas de sabão, bolhas de sabão. Então o velho tem essa visão assim um pouco trágica da vida. É um olhar diferente. É um olhar diferente. É um olhar diferente, mas é um pouco trágico, porque as pessoas estão tão entusiasmadas, ganhar dinheiro, e os velhos compreendem que isso tudo é bobagem, tudo isso é bobagem, porque o fim é sempre um só. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Carlos Castanheda, escrito há muitos anos. Eu já li. O Viagem ao Ixtlán, que o Castanheda pergunta para o Dom Juan, que era o bruxo, que caminho seguir? O bruxo responde, qualquer caminho, todos os caminhos conduzem ao mesmo fim, portanto, escolhe o caminho do amor. Então, a grande sabedoria que a gente precisa ter é escolher o caminho do amor. E os velhos, como eles sabem que tem pouco tempo, eles podem perder a ansiedade sobre as coisas da vida. Mas eles não perdem a ansiedade, e isso eu tenho essa ansiedade. Você sabe, eu tenho a impressão de que eu não tenho medo da morte. Eu ia te perguntar isso. Não, eu acho que eu não tenho medo da morte, mas eu tenho muito medo do morrer. O morrer pode ser muito doloroso, muito humilhante. E eu tenho dado muito do meu pensamento para isso. Inclusive, agora eu vou publicar no Jornal de Campinas, existe uma carta que a pessoa pode escrever para dizer o que ela não quer que façam com ela. Porque, você veja, quando você está no hospital, você deixa de ser dono do seu corpo. Os médicos é que são donos do seu corpo. Fazem isso, fazem aquilo, e você está lá inconsciente. Então, você vai lá dizer, não quero que usem recursos heróicos, que eles chamam heróicos. A pessoa está mais morta do que viva, estão fazendo quimioterapia, sabendo que a pessoa vai morrer. Então, tem uma carta que você disse e registra em cartório, dizendo o que você quer, não quer que façam com você. O que você não quer? Não quero que façam comigo. Então, isso é uma coisa que... Mas o que você não quer, por exemplo, que faça com você? Eu não quero que me coloquem recursos heróicos. Fico abobalhado lá, tenho um derrame,
estou lá de boca aberta, babando, não quero que fique me enfiando tubo, não quero isso, eu quero morrer. Eu tenho o direito de morrer, eu tenho o direito de morrer. A vida pede, a vida é como a música chega ao fim, chega um momento em que a música tem que morrer, porque ela está completa. Ok. A vida, então, a morte é um acorde final de uma melodia que é a minha vida. Então, essa ideia de ficar salvando as vidas desesperadamente, eu acho isso muito triste. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo. Aproveita 32090021, porque nós temos 8 livros do Rubem Alves. Ele lançou hoje, na Bienal do Livro, as melhores crônicas de Rubem Alves. Quantas crônicas você já escreveu, hein? Não sei. Agora, como é que você fez para escolher as melhores? Isso aí foi um trabalho conjunto com uma pessoa da editora. E nós procuramos lá as que eram mais famosas. Entendi. Porque a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, como é que fez? Essas crônicas são todas lindas, né? Mas olha, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tchau. E a gente fica esperando que a felicidade haverá de chegar depois da formatura, do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da eleição, da loteria, da morte da mulher, da aposentadoria. E ela não chega, porque a alegria não mora no futuro, mas só no agora. Olha, Rubem Alves. E aí, Rubem? Antes disso, ó, os livros do Rubem Alves que a gente tem. Aliás, gente, ler Rubem Alves não tem nenhuma contraindicação, né? Só faz bem, né? Nem engordar, engorda. Não. De jeito nenhum, né? Não. Bota a mão no telefone, agora quer mandar recado, depois a gente passa para ele, brgerais@redminas.mg.gov.br ou robertazampetti.com.br. Essa questão da felicidade, hein? A gente vive atrás dela, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu não acredito em felicidade. Felicidade é uma coisa muito grande, muito comprida. Você acredita em momentos de felicidade? Eu acredito em momentos. É aquele dramaturgo alemão e poeta, o Bertolt Brecht. Uma vez ele estava muito deprimido e ele estava sendo perseguido, ele era judeu, era no tempo do nazismo, e ele resolveu escrever um poeminha falando para sair da depressão. Eu não sei o poema dele de cor, mas toda vez que eu lembro, eu invento o poema na hora. E o título do poema é Alegrias, porque alegrias a gente tem muitas. Então, cada pessoa que estiver olhando para mim pode fazer o seu poema, porque é muito fácil. Alegrias. O quentinho da cama antes da gente levantar. Fazer xixi. Fazer xixi é uma delícia. Dá um alívio, né? Alívio. O banho de chuveiro quente. Café com leite, pão e manteiga. O cachorro abanando o rabo. A sonata ao luar de Beethoven. Então você vai falando sobre essas pequenas coisas, porque a vida é feita dessas pequenas coisas. Não existe essa condição de sou feliz. Como sou feliz? Tenho experiências pequenas de felicidade. Isso a gente tem. Pois é. Alguns momentos, quando você está vivenciando esses momentos alegres, mesmo que sejam coisas muito simples e que a gente imagina que qualquer ser humano teria acesso, você para pensar, por exemplo, às vezes quando você está tomando aquele banho quentinho, isso eu não sei porque eu penso, eu estou lembrando hoje na hora do almoço. Aí eu mesmo fiz meu almoço e almocei, eu estava com fome e a comida estava uma delícia. Aí eu comi, sabe aquela coisa que você falou de comer e sentir, mas ao mesmo tempo, eu não sei se é bom, se é ruim, não sei. Mas passa assim, oh meu Deus do céu, eu queria que todo mundo tivesse acesso a esse momento que eu estou vivendo, a esse prato de comida delicioso e que está matando a fome, mas está dando prazer, não é só matar a fome, não é aquela coisa, sabe, mecânica, é aquela coisa de prazer mesmo. Você sabe, isso é uma coisa interessante porque tem a ver com um certo sentimento de culpa de estar sendo feliz. A pessoa se sente culpada. Né? Isso. E frequentemente eu me sinto culpado. Eu me lembro de uma vez, eram 10 horas da noite, eu estava indo para minha casa de carro e chovia, uma garoinha. 10 horas da noite, tinha um menininho e uma menininha, ela, certa uns 10 anos, 8 anos,
tomando chuva. Como é que eu vou dormir em paz vendo aquilo? Eu não podia levar os dois para minha casa, não tinha condições. Mas então já atrapalha tudo, né? Porque existe tanto sofrimento. Então é um negócio contraditório. Não, eu fiquei pensando, será que eu estou preciso... culpada? Não, mas eu mereço também. É um misto. A gente não sabe o que é. Mas não é questão de merecer. O mundo não é feito de merecimentos. Se o mundo fosse feito de merecimentos, tem tanto bandido que é tão feliz, é tão rico. Será que ele merece? Quer dizer, não é questão... São acidentes. O que você tem é por causa de acidentes, não é porque Deus te ajudou, não. Então, as pessoas pensando... eu tive um paciente que um sujeito era médico até. Ele um dia chegou bravo no consultório porque tinha dado uma batida no carro dele. E ele disse, mas eu faço tudo do jeito que Deus quer. Ele achou que Deus é uma espécie de seguro contra acidente. Você está fazendo as coisas que Deus quer, então nada de errado vai acontecer com você. Que coisa absolutamente maravilhosa. Mas que coisa mais triste uma pessoa pensar uma coisa tão medíocre, tão pequena. Então, não existe merecimento. O que existe são acidentes na vida que acontecem. A gente diz que coisa boa que aconteceu, né? Agora você está falando de coisa medíocre, pequena. Às vezes, Rubem, você para assim, fazer um balanço de vida e pensar, nossa, meu Deus do céu, o que foi útil, o que foi inútil na minha vida? O que eu estou querendo chegar é o seguinte, você com sua experiência toda, o que é, hein, que a gente faz e é inútil, o que a gente faz que é útil? Quer dizer, um pouco de útil você já contou aí, você já falou das pequenas coisas, né? O Vinícius tem um poema, um dos que eu mais gosto, chamado O Haver. E todo estrofe começa com resta, resta, e ele vai contando o que resta, ele vai fazendo um balanço na vida, as coisas que vão restando. De vez em quando eu faço esse balanço, mas não é. Eu acho que não tem muito sentido em fazer esse balanço para ter uma coluna do deve e do haver para saber se eu tive lucro, se eu tive perda, sabe? Mas... Porque a vida vale, não é pela quantidade de coisas positivas. Se você tiver uma coisa que valeu a pena viver. Então, não faço contabilidade das coisas boas que eu tenho, das coisas más que eu tenho. E no olhar para o outro, você faz esse tipo de, sei lá, não é julgamento, entende? Mas, por exemplo, o que você acha que é completamente inútil hoje na vida das pessoas? Uma coisa que Você sabe, há muitas coisas que são inúteis, mas que elas são prazerosas, são brinquedos. Por exemplo, do ponto de vista da utilidade, a maquiagem que as mulheres fazem, ou a pintura do cabelo, isso é completamente inútil. Inútil, quer dizer, inútil é uma coisa com a qual você não pode fazer nada. Mas isso dá prazer para elas e dá prazer para os outros. Então, muitas coisas que são inúteis são coisas que são prazerosas. Tocar piano. Tocar piano é útil só para os pianistas, porque eles ganham dinheiro. Mas para os pianeiros vagabundos, com a maioria, eles tocam piano, não é para ganhar dinheiro, então não tem a menor utilidade, eles tocam porque gostam daquilo, né? Então a vida está cheia de coisas... Uma vez eu fui fazer uma palestra para gente da terceira idade. Isso há bastante tempo, faz uns 20 anos, eu era então bem mais jovem. Então estava aquele bando de velhinhos lá sentado, todos de cabecinha branca, eu comecei a minha fala dizendo, então os senhores e as senhoras chegaram à idade em que vocês podem se dar ao luxo de ser completamente inúteis. Provocou uma celeuma no auditório, aí eu disse, vocês querem ser úteis.
Uma vassoura é muito útil, mas um poema do Fernando Pessoa é completamente inútil. Vocês preferem a companhia da vassoura, que é útil, a companhia do poema do Fernando Pessoa, que é inútil. Um papel higiênico é muito útil, mas uma sonata de Beethoven é inútil. Vocês preferem a companhia do papel higiênico, a companhia da sonata de Beethoven. Aí eles começaram a perceber que essa maneira de a gente pensar, avaliar a vida pelas utilidades... Não, mas todas essas inutilidades que você está citando aí, elas são fundamentais, muito úteis para a alma, né? Para a alma, são muito úteis. Mas você sabe, as pessoas perdem tanto tempo com tanto besterol. Inclusive, deixa eu dizer, a quantidade de programas de besterol que tem a televisão... As pessoas gastam o dia inteiro. Há pessoas que ficam o dia inteiro vendo televisão. Isso me horroriza. Não tem tempo para escutar música, não tem tempo para ler poesia, ler o Mário Quintana. Mário Quintana é uma alegria, né? Então, esgota o tempo das pessoas que elas poderiam fazer com outras coisas, que são coisas bonitas e que são coisas boas, né? Uhum. Agora, essa questão, você falou uma palavra aí que eu lembrei, eu estava esquecendo a questão do avesso, né? A importância da gente tentar enxergar o que tem no nosso avesso. Primeiro, o que é o avesso? Olha, eu vou dar uma dica para você e para as pessoas que estão me ouvindo. Vejam o filme Quando Nietzsche Chorou. Eu já vi esse filme 5 vezes, porque tem a ver com o avesso. Porque em tudo que a gente está fazendo, existe uma coisa que a gente não sabe direito o que é o avesso. Então a gente nunca tem consciência certa, especialmente nos casos amorosos. Por que uma pessoa fica apaixonada por uma moça? Por quê? Às vezes os pais estão percebendo que aquela mocinha está apaixonada por um rapaz e que o rapaz é uma porcaria, uma droga. Mas a mocinha diz, ele é diferente. Toda mocinha apaixonada diz que ele é diferente, né? Por que ela está apaixonada por aquilo? Há um avesso. Há um avesso que não está evidente, mas que está lá nela. Há uma razão para ela ter aquela paixão. Então, é preciso da gente mexer no avesso para perceber várias forças que nos empurram pela vida fora. Isso é que tem a ver com a psicanálise, né? Muita gente não gosta de psicanálise e tem toda a razão. Há tantas escolas de psicanálise, os psicanalistas brigando uns com os outros, até parece seita religiosa. Uhum. Mas a percepção de Freud, que não foi só dele, é muito verdadeira. Quem lida muito com essa questão do avesso é o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa sabe tanto a psicanálise quanto o Freud, sabe? Porque ele percebia que nós não somos movidos pelas nossas intenções conscientes, mas nós somos movidos por forças que nós não entendemos. Opa, para terminar, o que eu não te perguntei, alguma coisa que você queira falar para terminar o programa? Eu acho que eu poderia simplesmente dizer sobre aquilo que eu desejaria para você e para as pessoas que estão vendo o programa e para mim, que eu acho o maior dom que a gente pode ter, que é a tranquilidade de espírito. Sabe, alegria. Eu fui psicanalista, atendi muita gente, por detrás de todas as queixas, todas as mais variadas queixas, existe um pedido apenas, em todos eles têm o mesmo pedido. Eu quero alegria, eu quero alegria, eu quero alegria. Nisso se resume o grande desejo da alma humana. Pois é, mas aí você falou tranquilidade de espírito, alegria.
Claro que não tem uma receita de bolo, infelizmente, não né? tem. Não Inclusive, tem. a gente não sabe quando a alegria chega. Ela chega, não tem receita para alegria. Pois é, mas essa tranquilidade de espírito, Isso onde é aí, que a gente cata ela? eu não sei. Cada um que tem que procurar, né? Isso Tá aí, bom. quer dizer, infelizmente eu gostaria, sabe, se eu soubesse onde é que a gente encontra tranquilidade de espírito, eu seria o homem mais feliz do mundo, porque eu descobri o segredo mundial da felicidade humana. Tranquilidade. Porque as pessoas fazem guerra, essa confusão toda, porque elas não têm tranquilidade de espírito. Agora, como é que a gente vai encontrar essa tranquilidade de espírito? Eu não sei como é que a gente... Alguns dizem que é Deus, pode ser que seja. Ok. Cada um tem que procurar. Obrigada pela sua entrevista, tá, gente? Vocês de casa, obrigada demais. Programa de amanhã vai ser sobre cultura caipira, tá, gente? Então, quinta, 8 da noite, aqui na Rede Minas. Tudo de bom.